Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Filho, vai pegar uma garrafinha de água, tá lá Meus irmãos, já faz praticamente 30 anos que eu preguei a minha última mensagem nesta congregação. Faz um bocado de dia. Foi aqui que eu comecei a pregar. Foi aqui que eu dei os primeiros passos. E Deus me abençoou aqui quando eu ainda era adolescente. 15 anos de idade comecei a trabalhar com jovens. E depois fui auxiliar. E tive que sair. Aprove a Deus sair para outra cidade. E de lá para outras cidades, mas Deus nos traz de volta aqui, depois de todo esse tempo. Graças a Deus. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo de número 2. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Como encontrar a primeira carta de João? Você vai lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Aí você volta, e você vai voltando, você vai encontrar a primeira carta de João. Capítulo de número 2, 1 a 6. Está baseada na mensagem nesta noite. Então vamos ler a palavra de Deus. Encontraram a primeira carta de João? Amém. Ou lá em Apocalipse? Vem voltando? Encontrou? Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 2, 1 a 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos em Cristo, vocês já ouviram falar na forma primitiva do gnosticismo? Forma primitiva do gnosticismo. No final do primeiro século da era cristã, surge no embrião da igreja, enquanto a igreja estava dando seus primeiros passos, surge o embrião do gnosticismo. Então, meus queridos, o gnosticismo surge
vindo da Grécia, ganhando corpo ali pela região da Anatólia e toda aquela região da Ásia Menor, por onde o apóstolo Paulo tinha pregado e ganhado muitas almas para Jesus, inclusive lá onde está as 7 igrejas da Ásia, arrolada nos primeiros capítulos de Apocalipse. Eles chegaram ali e eles informavam que a matéria era má, portanto, a matéria ela corrompia o corpo, a alma, e a alma deveria ser liberta da matéria. E não poderia um homem ser puro e continuar na matéria, continuar no corpo. A alma deveria sair. Portanto, esta defesa gnóstica vai afirmar que Jesus não é o Cristo. Vai dizer que não pode de forma alguma o Deus ter nascido em carne, ter encarnado, e que Jesus era apenas um vulto. Jesus era como se fosse assim uma projeção de um projetor, e que a pessoa poderia meter a mão e varar ele de um lado para o outro. E quando ele estava na cruz, morrendo, aquilo foi só um disfarce, ele não morreu. Por isso, meus queridos, o apóstolo, no capítulo 4, versículo 3, ele vai afirmar que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Em sua admoestação, ele está falando sobre estes falsos obreiros, estes pastores itinerantes, estes pregadores itinerantes que apareceram por ali pregando este falso evangelho. Daí o apóstolo vai escrever esta carta para derrubar por terra esta falsa doutrina. E a mensagem do apóstolo, conforme nós lemos no capítulo 2, versículos de 1 a 6, ela está estruturada em 3 partes. Na primeira, temos um intercessor diante do Pai. A segunda, características do falso crente. Terceira, características do verdadeiro crente. Queridos, o apóstolo vai fazer aqui a distinção, e ele começa dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A linguagem do apóstolo é uma linguagem de quem já está idoso, para pessoas mais jovens. Ele foi o único apóstolo que Roma não conseguiu matar. Os outros apóstolos, Roma já tinha matado. Uns degolados, no caso de Paulo, outros apedrejados, outros crucificados, até de cabeça para baixo, no caso de Pedro, em Roma, e outros cortados pelo meio. Mas João, eles botaram em uma ilha chamada Ilha de Patmos, mas não conseguiram matá-lo.